onde a gente entrou no mundo das séries. Né? Uhum. E aí a grande revolução foi no final dos anos 2000, ali 2008, 2009, onde a Toon Boom Animation, que é uma empresa canadense, conseguiu desenvolver um software que na época era o software Toon Boom Studio, depois virou Animate, o nome, e hoje em dia é o Harmony, onde eles aprimoraram essa técnica que a gente falou aí dos Flintstones e cutout de uma Uhum. forma digital. O que acontece nesse software é que a gente consegue criar o que a gente chama de rig do personagem, que é o personagem ser um boneco articulado. Então todas as partes do personagem que você vê, Rick Mori é assim. Então o Rick Uhum. Mori ele é todo animado dentro do Harmony, onde a gente consegue gravar todas as partes do personagem, elas são separadas, né? Elas são mão é separada do antebraço, que é separado do braço, que é separado do tronco, Uhum. que é separado da cabeça, que é separado do olho. Então você tem todas essas separações de peças e em cada peça dessa, você pode criar uma biblioteca infinita de desenhos. Então, eu posso ter infinitos olhos, eu posso ter infinitas mãos, desenhos, né, de Aham. mãos. Posso ter infinitos posições de tronco, rotação de tronco. Então, isso ainda hoje é muito demorado, né, é muito trabalhoso, mas isso aí já foi uma grande revolução no sentido de que a gente consegue animar um personagem sem precisar estar redesenhando muita coisa, né? Uhum. Então no Rick Mori a gente anima ele dentro desse software de uma forma que a gente cria as poses, né, dele. É um pouco quadro a quadro também, e aí, dependendo da pose, a gente chama o desenho de pé que é necessário, o desenho de mão que é necessário, o desenho de Uhum. olho, de boca, né? Entendi. Então, o trabalho do artista ali vai ser muito em ter a, sei lá, os vários desenhos de, tipo, diferentes variações de olho, expressão e coisa assim. Depois vai Isso. meio que selecionar quais assets fazem sentido para um quadro. E o negócio do rig é tipo uma animação, é uma simulação de esqueleto, assim, né? Exatamente. Então, você consegue, imagino, sei lá, de entre um frame e alguns outros frames, fazer meio que, eu quero que fique assim, ele interpola, É, a pra não ter que técnica fazer quadro a quadro, e é, depois ajusta. a gente precisa ir no quadro a quadro, mas a técnica que a gente usa é uma chamada pose a pose, que tem duas grandes técnicas na animação. Uma é straight ahead, que é a animação direta, só que você nunca sabe direito onde você vai parar, em que momento você vai parar. E tem o pose a pose, que é você faz a pose inicial e a pose final, a pose extrema de um movimento. Aham. Então, se eu quero fazer ele pular, eu vou fazer a pose inicial dele antecipando e se agachando, aquela pose dele agachado, e a pose final dele lá em cima, esticadão no ar, sabe? E aí, entre essas duas poses, eu começo a trabalhar os intervalos, que a gente chama. Uhum. Então, essa é a forma da gente desenvolver a animação pose a pose. E para cada etapa dessa aqui, para cada pose dessa, eu vou ter um conjunto de desenhos necessários, de peças, para que aquilo fique legível para quem está assistindo, né? Fique natural. Então, Uhum. assim, quando ele está antecipando, ele está com a mão fechada, de repente. Quando ele está lá no ar, né, Sim. esticadão, ele vai estar com a mão aberta. Então, essa mão precisa mudar nas duas poses e tal. Uhum. E aí a gente vai pose a pose e chamando essas, vai ajustando a pose e o tempo em cada intervalo desse para que a animação ela flua de um jeito que dê a ilusão de vida, sabe? Então a animação, na verdade, ela é uma outra ciência além do desenho. Então é bom que a pessoa saiba desenhar, mas a animação ela lida com peso, com a gente chama de timing em inglês, né? Que é o tempo que as coisas demoram, uma ação demora para acontecer. Então, com massas, que tipo de massas, por exemplo, como é que se comporta uma bola de boliche caindo, né? Pum. Como é que se comporta uma bola de ping-pong caindo? Pem, pem, Uhum. pem. Então, o animador, o trabalho do animador é criar uma ilusão de vida naquela cena que ele está trabalhando. Então as massas são muito importantes, né? Ele entender qual é o peso do personagem. Ele é gordão, ele é magrelinho, Uhum. ou é uma bigorna que está caindo, ou é uma folha. Então, esse é o trabalho do animador, né?
para Uhum. que De a cena fique colocar, interessante. transmitir o peso, a inércia, Exatamente. o impacto da cena. E aí entra o ambiente também, Rick and Morty tem muita coisa espacial, né? Então, assim, que gravidade que o personagem tá? Se o personagem tá na Lua, ele vai andar de um jeito, né? Se ele tá no planeta Terra, ele vai andar de outro jeito. Então, tem até um pouco de física envolvida na história. Aham. É, eu tinha muito assim, pra mim, acho que é uma versão muito simplista, né? De referência de animação de Flash. Antigamente, porque eu trabalhei na Morph Studio Uhum. antigamente, né? Eu trabalhava com outras coisas, mas tinha os colegas que trabalhavam com animação e produção de jogos em Flash. E aí é muito. Daí, só que é bem mais simples, né? Então a Uhum. interpolação de frame é tipo move de lá pra cá e tal. Sim. Mas pelo que eu tô entendendo ali, com, com o Toon o Harmony que tem hoje, então ele dá essa flexibilidade pro animador de É de trazer desenhos que ele ter precisa na hora que ele precisa, né? essa Mas, facilidade. Tipo, ele já mas consegue ele não fazer isso de faz a outras formas. animação. Ele não É, faz a animação. A animação é o é o animador que animador faz. que vai fazer. Mas ele tira provavelmente muito atrito desse processo, né? De facilitar esses É, ajustes. porque, por exemplo, comparando com o Betinho Carreiro, a gente precisava desenhar a mão que a gente queria, O como tempo era todo. feito no papel ainda, né? O tempo todo. A gente até conseguia reaproveitar uma coisa ou outra, mas era muito difícil, porque é analógica, papel, né? Então, o tempo que eu vou levar para achar uma cena em papel, aquela mão que eu tinha feito, para eu colocar nessa minha cena agora, não vale. O melhor é eu desenhar a mão. Então, a animação em papel ele tinha disso, né? É o tempo que você gasta entre as escolhas. Pô, será que eu vou atrás daquela cena que tinha aquela mão ou eu desenho uma mão nova aqui? Agora, no software é diferente. Você seleciona a mão e você vai clicando e vai vendo todas as opções de mão que tem ali. Você chega rapidinho na mão que você quer. Porque a gente está falando de desenho 2D, né? Então são desenhos mesmo. Então, uma mão ela precisa ter várias rotações, vários desenhos, né? Uhum, Então, esse é o tipo de facilidade que a gente conseguiu com o Harmony, com o Toon Harmony. uhum. O Toon ele virou, acabou virando meio que padrão da indústria. Pelo menos para esse tipo de animação. É um dos mais fortes. Existem outros softwares, né? Mas é um dos mais fortes. Por exemplo, o filme Klaus da Netflix, que foi lançado em uns anos atrás aí, que é muito bonito, foi feito dentro do Harmony também, do Toon Aham. Harmony. Tem vários outros filmes aí que foram E o feitos legal é no que Harmony. você vai montando rede, né? Então, o estúdio do Canadá usa, um dos Estados Unidos, do México, do Brasil. E Então, aí todo mundo consegue usar o mesmo banco para dar a saída um pouco mais rápido para uma determinada série, né? aham. Então, a gente, por exemplo, no Rick e Morty, a gente trabalha junto no mesmo episódio. É um estúdio brasileiro, nós, um estúdio mexicano e um canadense Uhum. para dar conta dos 22 minutos rapidão, assim, para sair mais E rápido. aí Então a você. gente tem algumas cenas aqui, México lá, algumas cenas, né? E esse banco é um banco que está disponível para Uhum. os Esse, três esse banco, estúdios, né? ou quando diz o banco, é tipo os assets compartilhados que vão ser usados para É. compor as Isso, os cenas e tal. rigs, isso. O rig do Ah, personagem, que já é bem completo em termos de biblioteca, né? Então é o mesmo rig que todas as empresas usam. Então, isso assim, vai a dar mão que eu vou usar consistência aqui é pro a mesma trabalho, mão que mesmo o cara no sendo. Canadá tá usando lá. Então isso acaba. Tem a vantagem de criar um ecossistema e Uhum. vários estúdios poder colaborar É. na E produção de uma uma coisa complexa. uniformidade, uma estética visual mais consistente, né? Porque um dos problemas que a gente tinha já na época do desenho no papel era a habilidade dos desenhistas de conseguir deixar um personagem no model, que a gente chama, que é no modelo. Então, porque cada pessoa que desenha, ela tem uma tendência a um determinado estilo. Então, assim, Betinho Carreiro tá no YouTube, alguns episódios, né? Eu lembro, assim, e a gente tinha vários desenhistas dentro do estúdio que fizeram animação, então tem cenas lá que o traço do Betinho são sutilezas, mas quem é profissional do desenho consegue perceber que eu consigo dizer de qual animador que era aquela cena por causa do traço do personagem. Uhum. Então, assim, não existia uma consistência
tão sólida, forte. perfeita, em cima do modelo do personagem, né? Uhum. Porque o desenhista ele colocava ali uma certo um pouco do estilo dele naquele trabalho e assim de um aspecto de uma forma artística é ok, é legal, né? Mas num pensamento mais relacionado à marca, a fixação de estética não é o ideal, porque você tem um personagem que idealmente ele não poderia mudar a sua forma, né? É, nas mídias que ele está sendo exibido. Uhum. O que hoje a técnica 3D, por exemplo, os novos filmes são feitos em CGI, na verdade, né? Que é a computação gráfica. Isso acabou no CGI porque no CGI você cria um modelo, é um puppet, é um boneco articulado também, mas ele é como se fosse uma escultura, né? Nesses softwares, nesses Uhum. filmes que a gente vê da Pixar, começou, né? Começou com isso. Então ali essa consistência ela permanece, porque não existe como o animador deformar aquele personagem, porque ele está lidando com um boneco que já está construído, né? Uhum. Qualquer deformação é intencional, não acidental. Aí são as deformações mais de massa que são necessárias para uma determinada cena, né? Que a gente chama Uhum. squash stretch, assim, estica, encolher, como se fosse uma bola apertando e esticando, né? Uhum. Então tem essas questões aí que os softwares eles ajudam nesse aspecto de manter o personagem no modelo.